Aleluia, aleluia, irmãos. Sei quem está mais se divertindo, as crianças ou a gente aqui. Que a presença do Senhor aqui, ela está forte nessa. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de ministrar uma palavra com você. O tema dessa mensagem é quatro atitudes de um verdadeiro adorador. Amém? Repita comigo, 4 atitudes de um verdadeiro adorador. Gostaria de ler Lucas 7, capítulo 7, verso 36 ao 50. Em nome de Jesus, você que tem a sua Bíblia, você que trouxe ela nesse momento, abra ela, salve essa mensagem. Você que não trouxe, você acompanha aqui do Data Show. Diz assim, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, um perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu te digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para ouvir a tua mensagem. A tua palavra fala sobre 4 tipos, 4 atitudes de um verdadeiro adorador. Senhor, que nós possamos examinar a nossa vida nessa noite, ver se nós estamos de fato sendo verdadeiros adoradores na tua presença. Se não, Senhor Deus, restaure em nós a adoração aqui nessa noite.
Nós necessitamos, ó Deus. Nós nascemos para te adorar. Nós nascemos para te louvar, ó Deus. Recebe, Senhor Jesus, a nossa adoração que foi feita aqui agora há pouco. A nossa adoração que será feita logo mais daqui a pouco também. Mas, sobretudo, ó Deus, traz para nós aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Aquilo que para cada um de nós é algo particular, algo pessoal. Ensina-nos, ó Deus, nessa noite. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Nós acabamos de ver um texto muito conhecido, um texto muito comentado, um texto muito falado. Mas também temos visto nos últimos anos que os temas mais explanados na igreja, que os temas mais explanados nos cultos, nas reuniões de celebração, é a grande evolução da música dentro da igreja. Sim ou não? Você que é um pouco mais experiente de igreja, você que já está um pouco mais tempo dentro da igreja, você pode notar a diferença de como antigamente adorávamos a Deus através das canções e como nós estamos adorando hoje. Eu não falo nem acerca de letra, irmãos. Não falo nem acerca da profundidade das letras. Mas eu falo de em si, de todo falar o aparato, mas todos os instrumentos hoje que nós usamos. Antigamente, poucos instrumentos eram usados. Os irmãos que são mais antigos, quando diante do trono adorava nos seus shows uma orquestra, era coisa de outro mundo. Eles tinham uma orquestra, irmãos. Violino, tinha vários instrumentos que nós não víamos dentro da igreja. E com o tempo foi se aperfeiçoando, os músicos, os adoradores, eles foram se aperfeiçoando nas técnicas, nos instrumentos. Várias coisas foram sendo usadas dentro da igreja, mesas de som mais atuais, mixers, tudo isso. Então, de fato, nós vimos que houve uma grande evolução de música dentro da igreja. Eu puxando a sardinha para o nosso lado aqui, irmãos, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, mas eu vejo que o Ministério de Louvor da ICB Santo Antônio é muito abençoado. Não só por lindas vozes que nós temos aqui, mas também os músicos que derramam o coração diante do altar para adorar a Deus, para buscar ao Senhor, para transmitir isso. Amém? Então nós vimos isso. Isso tem sido muito explanado, né? Nós vimos a grande evolução. Então criou-se uma demanda enorme de assuntos acerca de ministrações que eram acerca de louvor, de adoração, né? Muitas coisas foram criadas. Eu acabei de passar um recado que falava sobre o seminário de louvor e de adoração profética. Então isso tudo é muito válido e traz crescimento para a nossa igreja. Amém? A música ela tomou uma proporção vital e imprescindível nos nossos cultos. Sim ou não? Nas nossas células também, meu irmão. Porque tem células que tem a bênção de ter algum músico, né? Ali a pessoa pega o violão, pega batuca no banco, outros colocam o Fernandinho para cantar lá. Tem células que tem até a oportunidade de ter a Aline Barros diante do trono na sua célula. Então tomou uma proporção muito grande na caminhada dentro da igreja. Então nós precisamos entender que isso tudo é muito importante. Isso tudo traz crescimento para a igreja. Isso tudo agrega na igreja, agrega no louvor, agrega no momento das reuniões. Mas, embora nós tenhamos essa grande evolução de música dentro da igreja, nós precisamos ter um entendimento que a adoração não está relacionada com a música. Você consegue entender isso, meu irmão? A adoração, ela não está conectada, ela não tem nada a ver com a música. A adoração que você presta a Deus, ela não precisa necessariamente você ter uma música para você iniciar a sua adoração. Você não precisa ter um momento de louvor para você adorar a Deus.
Nós já estão começando até os pontos de interrogação aparecer na cabeça. Mas calma, irmãos, até o final dessa mensagem você vai entender aquilo que eu estou falando. Então, a adoração, meu irmão, mesmo que tenha essa evolução, mesmo que tenha tido essa grande evolução acerca da música dentro da igreja, a adoração ela não está associada a isso. Porque se nós voltarmos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, todas as vezes que Jesus se reunia com seus discípulos e pós ressurreição, os discípulos se reuniam com os outros discípulos, irmãos, eles não tinham um momento de louvor, cantar músicas ali. Não havia isso. Mas eles adoravam a Deus através das orações, através da busca, através de você se colocar no lugar secreto para você ter a sua intimidade com Deus. Meu irmão, adorar a Deus não é você cantar uma canção. Adorar a Deus não é você entrar no ministério de louvor. Embora nós precisamos bastante. Se tiverem aqui pessoas que queiram entrar, irmãos, procura o Lucas depois. Seja para cantar, seja para tocar. Mas a adoração que nós queremos transmitir hoje para vocês, ela fala da busca, da entrega, do seu relacionamento com Deus. Meu irmão, minha irmã, se você acha que o período que você tem com Deus se resume a você cantar uma canção durante o dia, não, você só cantou aquela música, você não adorou a Ele ali. A adoração a Deus, a busca ao Senhor, ela é mais profunda. Ela vai mais no fundo. Amém? O texto que nós lemos acima, meu irmão, minha irmã, esse texto que nós acabamos de ler, no primeiro momento, você pode até ter pensado, mas o que isso tem a ver com a adoração que nós queremos falar, com 4 atitudes de um verdadeiro adorador. Mas se você for analisar, meu irmão, esse texto ele te ensina profundamente o que é você ser um verdadeiro adorador. Esse texto ele demonstra, ele traz algumas verdades para que você se torne um verdadeiro adorador, alguém que o adore em espírito e em verdade. Então o texto que nós lemos acima, irmãos, ele pode até não parecer que fale sobre adoração, mas quando nós vamos conhecendo mais, nós vemos que aquela mulher entregou uma verdadeira adoração a Jesus. Ela entregou uma verdadeira adoração, meus irmãos. O próprio Jesus, rebatendo Simão, o fariseu, ele fala: quando eu cheguei na sua casa, você não me deu água para eu lavar os meus pés. Irmãos, e é importante salientar aqui que tudo aquilo que Jesus ele falou que Simão não fez era costume dos judeus. Amém? Talvez você leia e você fala assim: mas por que Jesus queria água para lavar os pés? Costume dos judeus, irmãos. É costume dos judeus. Em cada casa de um judeu que você entrava, o servo ali lavava os pés antes de você adentrar a casa. Por isso que na última ceia, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, tocou profundamente aqueles discípulos, porque quem lavava os pés eram os servos e não aqueles que iam participar da refeição. Então Jesus fala: quando eu cheguei aqui, você nem me trouxe água para que eu lavasse os pés. Essa mulher, pelo contrário, irmãos, aquela mulher chorava tanto que as lágrimas dela lavavam os pés de Jesus. Eu te pergunto, isso é adoração? Isso é sinal de adoração ou não? Aí eu volto, irmãos. Aquela mulher, quando ela encontrou Jesus, ela cantou um salmo? Sim ou não? Porque a adoração ela não está relacionada inteiramente à adoração. A canção ela não está relacionada inteiramente. Não é exclusivamente. Você consegue entender isso? Ela ajuda, mas ela não é exclusiva. O que isso quer dizer, irmãos? Que para você adorar a Deus, muitas vezes você não precisa cantar. Existem pessoas que adoram a Deus com as suas lágrimas, se derramando em Deus, se quebrantando na presença do Senhor. Isso é adoração. Você
Consegue entender isso? Elas caminham juntos, mas ela não é exclusivamente a adoração. Ficou mais claro assim? Amém? Então, essa mulher, ela demonstrou uma verdadeira adoração a Jesus. E eu gostaria de perguntar, você sabe qual é o significado da palavra adoração? Se você não souber, olha para esse irmão que está do seu lado, que eu tenho certeza que ele sabe. Olha para ele e pergunta aí, você sabe? Qual é o significado da adoração, Jefferson? Boa pergunta. Qual é o significado da adoração, Mateus? Se derramar diante do Senhor, se expressar diante do Senhor. No contexto, aquilo que tange e aquilo que traz. O dicionário diz assim também, que é uma expressão, uma grande expressão de afeto. Quando Jesus entra naquela casa e aquela mulher ela começa a derramar as lágrimas aos pés de Jesus, ao ponto de lavar, ela está expressando grande afeto por ele, pelo mestre. Sim ou não? Uma expressão de carinho, uma expressão de submissão, um amor exagerado. Você já parou para pensar isso? Você adorar a Deus é você demonstrar o seu amor exagerado por Ele. É você demonstrar paixão por Ele. Amém, irmãos? Você nota que no significado, em nenhum momento traz nenhuma questão relacionada a louvor ou canções. Mas algo que nós temos que fazer, característica que nós precisamos adotar. Amém? Então, como nós vimos, em nenhum momento a palavra adoração se reporta à música. Em nenhum momento, irmãos, e você não vai encontrar isso. Mas você fala, mas pastor, Davi adorava ao Senhor com salmos. Sim, era o momento que ele tinha. E eu quero também deixar muito claro aqui, irmãos, eu não estou aqui fazendo isso para diminuir o ministério de louvor, não, amém? Que cada um tem a sua importância, mas é para trazer a clareza para a igreja do que é verdadeiramente você ser um adorador em espírito e em verdade. Amém? Então, em nenhum momento nós vimos isso. Portanto, nós podemos aprender então o primeiro princípio poderoso. Fala para esse meu irmão, para o seu irmão que está do seu lado aí. Irmão, aprenda o primeiro princípio poderoso. Fala para ela, grava aí. Qual é ele? Música não gera adoração, mas a adoração que gera a música. Vamos repetir mais uma vez? A música não gera adoração, mas a adoração ela gera a música. Adoração serve a música, mas a música que existe para servir ao propósito da adoração. Vou repetir mais uma vez. A adoração que serve a música, mas a música que existe para servir ao propósito de adoração. Então a música ela existe para ser usada no momento de adoração, associada com a adoração, mas ela em si não é a adoração. Consegue entender isso, meu irmão e minha irmã? Sim ou não? Sim. Outro princípio que nós precisamos aplicar, irmãos, nas nossas vidas é que a adoração não é um estilo de música. Consegue entender isso? Porque dentro dos ministérios de louvor, do meio gospel, nós temos vários gêneros de música, sim ou não? Hoje você pode ouvir uma música gospel, um rock, sim ou não? Você pode ouvir um pagode, sim ou não? Um forró, sim ou não? Você pode ouvir até misericórdia, funk gospel. Só o sangue de Jesus. Sertanejo, tem sertanejo universitário gospel também agora. Jesus. Mas o que isso nós precisamos entender? Porque todas elas são de um segmento gospel. Você consegue entender isso? Todas elas são de um segmento gospel. Amém? Não existe uma música, não, é que agora só tocou as músicas agitadas. O povo pular, dançar, rodopiar. Mas agora vai entrar a música da adoração. É agora que eu vou derramar meu coração. Isso não existe, irmãos. Não existe um estilo de música de adoração.
Irmãos, e antes que vocês comecem a dar um nó na cabeça de vocês, essa mesma mensagem que eu estou ministrando aqui, o missionário Moisés está ministrando no mesmo momento lá em Santos. E essa mensagem ela vai ter uma conclusão durante esses 4 dias. Então, se eu fosse você, eu não perdi esse seminário de adoração profética, amém? Então, o que eu quero dizer com isso? Não existe um estilo de música de adoração, não. O Ministério de Louvor cantou 2 músicas agitadas, né, irmã Eliette? É sempre assim, né? Agora vamos entrar com a música da adoração. Não, irmão. Sabe por quê? Porque a maneira que você adora a Deus é diferente da maneira que a irmã adora a Deus. Se a irmã quiser adorar a Deus no estilo de música agitado, irmão, a adoração é dela. É ela que está adorando. Se a irmã veio lá, né, do Nordeste, com todo respeito aos nordestinos, e ela adora a Deus com um forrozinho gospel, irmão, é o jeito dela adorar a Deus. Não é necessariamente, né, que você vai adorar a Deus com a música de adoração. Você consegue entender isso, meu irmão? Desconstrua tudo que foi construído na sua mente aqui nessa noite, acerca de ministério de louvor, acerca de adoração, acerca de músicas. A adoração que nós queremos transmitir para você não é em relação a músicas, mas sim um estilo de vida que você precisa ter. Você decide, eu vou adorar a Deus com a minha vida, com o meu ser, com o meu respirar, com tudo que eu for fazer. Irmãos, tem pessoas que elas cozinham adorando a Deus. A maneira dela adorar a Deus é ela cozinhar para outras pessoas. Eu conheço cozinheiras de restaurantes que elas, no momento que elas estão fazendo, cozinhando ali, fazendo a alimentação, elas estão adorando a Deus. Senhor, essas pessoas que forem se alimentar, que elas sejam abençoadas por Ti. Irmão, ela está adorando a Deus com aquilo que ela é. Você consegue entender? A adoração não é um estilo de música. Não é um estilo não é um momento que você vive no culto aqui. Sabe por quê? Até você ouvindo a palavra de Deus, você está adorando a Deus, porque você está sendo edificado por Ele. Então eu gosto de frisar isso. A adoração é um estilo de vida. Você decide adorar a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem. Amém? Nós precisamos entender isso. Aí nós vamos conseguir compreender. Eu gostaria que projetasse João capítulo 4, 23, quando Jesus diz que vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Aleluia! Irmãos, Jesus ele é tão claro no Evangelho, Jesus é tão claro naquilo que ele ensina. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus ele é tão claro, irmãos, nos ensinamentos dele. Muitas vezes nós cauterizamos a nossa mente com algumas doutrinas ou com coisas que são lançadas nelas. Você ser um adorador que o adora em espírito e verdade é você adquirir para você um estilo de vida, algo que você passe a fazer verdadeiramente, se derramar no Senhor, adorar a Deus com tudo que você é, meu irmão. Diante disso eu faço uma pergunta: a sua vida tem sido uma oferta de adoração ao Senhor? A sua vida tem sido essa oferta de adoração ao Senhor? Irmãos, adote esse estilo de vida de um verdadeiro adorador, de alguém que o adore em espírito e em verdade, de alguém que o busque em espírito e em verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque no nosso meio, no meio da igreja ainda, eu falo da igreja geral, existem muitos fariseus. E o que é um fariseu, meu irmão? Qual a definição de fariseu? Pergunta para esse irmão aí, já que ele lê Bíblia. Pergunta para ele: o que era ser um fariseu? Resumindo, a postura de um fariseu era de alguém que era hipócrita. Eles procuravam reconhecimento e mérito através da observância externa dos ritos e de formas de piedade. Ficou meio complexo, né? Português meio... O que quer dizer, irmãos? Eles procuravam ser vistos em tudo aquilo que eles estavam fazendo. Queria se mostrar isso mesmo.
É da mesma maneira, irmãos, aqui graças a Deus a gente não tem isso. Glória a Deus. Mas é a mesma maneira de você chegar aqui e você ser do Ministério dos Servos e você pegar um rodo, com o rodo tá com pano na mão e contar o celular aqui, ó. Adorando ao Senhor, irmão. E posta no Facebook e no Instagram ainda. Misericórdia, ninguém faz isso não, né, irmãos? Eu não vejo Instagram, não vejo Facebook. Então, que ninguém faça isso. Em nome de Jesus. Eles queriam ser vistos. Sabe, irmãos? Era como se ele fosse ofertar e ele saísse do fundo da igreja com a nota de 100 e ele fizesse assim, ó. E depositasse no cesto. O que ele queria? Ele queria reconhecimento dos homens. Ele queria reconhecimento das pessoas. O fariseu, ele era esse tipo de gente que fazia tudo para se mostrar. Faziam tudo para ter reconhecimento dos outros. Jesus, ele é muito assertivo naquilo que ele fala. Quando ele fala acerca do jejum, quando jejuares, lava teu rosto. Por quê? Porque os fariseus, eles não lavavam o rosto, ficava com aquela aparência de triste, abatido. Parecia que tinha rodado sem óleo a 100 quilômetros. Por isso que Jesus, ele aconselha, quando você for jejuar, lava teu rosto, coloca uma aparência boa, porque o teu pai que vem em secreto vai te recompensar no público. Não faça como os fariseus. Jesus, no embate, nos muitos embates que ele teve com os fariseus, ele fala: vocês dizimam do cominho, vocês dizimam disso, vocês dizimam daquilo, mas uma coisa vocês negligenciam, que é cuidar das viúvas, dos órfãos. Então quer dizer, aquilo que era visto, eles faziam, eram hipócritas. Mas aquilo que não era visto, eles não faziam, que era cuidar das viúvas, dos órfãos. E aquilo era um mandamento, meus irmãos. Eles só cumpriam a primeira parte, que era dizimar, porque eles apareciam. Então, os fariseus são esse tipo de pessoas, esse tipo de gente que queria ser visto, queria ter o reconhecimento dos outros. E por que eu falo que hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que se comportam como fariseus dentro da igreja? Irmãos, e isso é de modo geral, amém? Porque eles dão mais importância à aparência do que o conteúdo. Existem muitas igrejas, irmãos, que se nós formos, né? Deixa eu colocar também, incluir, as pessoas, elas não vão dar importância para nós. Sabe por quê? Pelo nosso jeito de falar, muitas vezes pelo nosso jeito de se vestir. Nós não seremos, né? Nós não seremos vistos pelo que está dentro de nós, mas nós seremos vistos pelo que nós demonstramos de maneira externa. Tem muitas pessoas que olham para nós, principalmente igreja de parede preta, falam uns loucos lá, mas vem aqueles todo de terno e de gravata, de coque, nada contra, irmãos, mas é só para nível de comparação. Falam, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Mas muitas vezes não conseguem enxergar em nós homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque eles só enxergam aquilo que está externo. Mas eu te falo, meu irmão, ninguém conhece seu coração. Ninguém sabe o que está dentro de você. Ninguém sabe as horas que você gasta na madrugada orando, buscando ao Senhor. Porque você não precisa postar, porque você não precisa falar para todo mundo, porque é o seu particular com Deus. Se Deus, ele te chamou para fazer isso, e meu irmão, faça com Ele, e somente com Ele, ninguém precisa saber. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você será honrado por Deus de maneira pública. Amém? Não tenhamos esse estilo,
essa linhagem, esse sentimento de fariseu, meu irmão. Pessoas hipócritas, pessoas que querem ser vistas. Ei, meu irmão, quando nós estamos aqui na casa do Senhor, nós nos colocamos à disposição dEle. É Ele que nos usa, é Ele que nos capacita, é Ele que nos derrama sobre nós a unção. Amém? Então muitas vezes em nossas vidas nós nos comportamos como fariseus. Infelizmente, meu irmão, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, mas isso precisa ser retirado do nosso coração. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você está fazendo algo e você até murmura e fala: pô, mas o pastor não está vendo que eu estou fazendo isso? Ei, meu irmão, faz um secreto, que o Senhor vai te abençoar, vai te reconhecer no público. Irmãos, eu contar um breve testemunho. Muitas pessoas, e isso daí eu escuto desde que eu me converti. Sempre ouvi, irmãos, sempre. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão bom comigo que ele blinda meu coração. Mas eu sempre ouvi que eu era puxa-saco, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era mordomo do pastor. Eu era mesmo, irmão, com muito orgulho, porque eu honrava a quem era a minha autoridade espiritual sobre a minha vida. Entendeu? Quando aconteceu tudo o que aconteceu e nós fomos para a Vila Áurea, precisava de obreiros, precisava de servos. E eu, irmãos, talvez principalmente, só minha sogra sabe isso, mas os irmãos vão saber disso. Eu sempre chegava mais cedo, irmãos. Não tinha, graças a Deus, irmãos, Santo Antônio, eu não tenho o que falar do Santo Antônio, porque as 4 equipes de servos que nós temos, irmãos, eles me deixam totalmente despreocupados, porque eles servem com amor, servem com coração. Que Deus abençoe todos os servos, os capitães, e dê bastante força para vocês. Mas no início da igreja lá na Vila Áurea nós não tínhamos isso. Então eu já tinha a chave da igreja, irmãos. Eu chegava 1 hora antes do culto começar. Eu arrumava todas as cadeiras, eu lavava o banheiro, eu varria a igreja toda. Quando o pastor chegava, estava tudo pronto. E nunca falava nada, irmãos. Nunca cobrei ninguém. E eu era apenas um líder de célula. Não era discipulador, não era pastor. Mas eu fazia isso porque isso queimava no meu coração. Eu entendia o que era servir. Sempre fiz isso, irmãos. Sempre fiz isso. Fazia, não falava para ninguém. Por quê? Porque era o meu particular com Deus. Servir na casa dele. Honrar o Senhor. Buscar Ele naquele momento. Eu colocava o louvor lá no som e adorando a Deus, arrumando as cadeiras, limpando o banheiro. Fazia isso, meu irmão. Ninguém da base, nem os outros líderes sabiam que eu fazia isso. Por quê? Eu não cobrava ninguém. Falava: tu tem que vir me ajudar. Não, irmãos, era eu. Só que o Senhor foi me abençoando no público. Abrimos uma célula, multiplicamos a célula, virou 3 células. Dessas 3 células agregaram mais 3 células comigo, virei discipulador. Quando virei discipulador, cheguei a ter na minha rede, irmãos, 14 células abaixo de mim. Quando a gente foi para a Rede Águia, para liderar os jovens da Vila Áurea, nós deixamos um casal de discipuladores, mais um discipulador. Fomos para a Rede Águia, vivemos um tempo muito bom, irmãos. Fui convidado a ser supervisor da supervisão dos jovens do pastor Maico. Fui consagrado a pastor. Por quê? Porque eu fazia tudo no silêncio, irmãos. Talvez muitos de vocês saibam disso agora. Sem buscar benefício para ninguém, irmãos. As oportunidades que tinha eu agarrava. É você adorar o Senhor buscando Ele no secreto. Essa é uma maneira de adorar também. Tirar toda a raiz, irmãos, de fariseu do nosso coração. Amém? Não é por acaso, meus irmãos, que Jesus chamou esse grupo de religiosos de hipócritas. Ou seja, pessoas que representavam uma vida que eles não viviam. Sabe qual é a melhor definição de hipócrita? É alguém que vive algo
Alguém que expressa viver algo que na verdade ele não vive. Então ele representa que ele vive, mas ele não vive. Amém? Então é alguém que só aquele famoso fala que faz e não faz, né? O ditado popular. Isso é exatamente o contrário da adoração. Repita comigo. Ser hipócrita é exatamente o contrário de uma adoração. Sabe por quê? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado, por quê? Fala para ele agora se ele não sabe. Por quê? Um adorador não vive uma vida dupla. O adorador, ele não vive uma vida dupla, meu irmão. Ele não tenta e nem vive representando algo que não é de fato. Você reconhece um verdadeiro adorador porque ele não só não fala e não faz. Na verdade, ele não fala e faz. É ao contrário. É aquela pessoa que não é de falar, mas ela é de fazer. É para adorar o Deus? Eu vou adorar a Deus. Nós estamos ainda acompanhando tudo que está acontecendo em Israel, sim ou não? Creio que você já viu, e eu já falei isso algumas vezes aqui. O Muro das Lamentações tem sido bastante visitado porque os judeus eles estão buscando a Deus para que tenha um fim logo isso daí, né? Essa guerra que está acontecendo lá. Eu já falei isso. O judeu ele adora a Deus de uma maneira diferente. O judeu ele entende que ele adora a Deus com todo o corpo dele. Então, se você for ver lá, principalmente no Muro das Lamentações, o judeu está se balançando todo. Ele está no momento dele lá, está balançando a mão, está balançando a cabeça, está balançando o corpo todo, porque ele entende que todo o corpo dele deve adorar ao Senhor. Te pergunto, todo o seu corpo tem adorado a Deus? Todo o seu interior tem adorado a Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque se nós estamos adorando a Deus somente de boca, somente falando, nós temos sido hipócritas. Porque a verdadeira adoração ela tem que fluir do seu coração. Amém? Então, diante disso, entra em cena, meu irmão, essa mulher pecadora. E essa mulher pecadora hoje ela representa uma geração de pessoas que têm fome e sede pela presença de Jesus, meu irmão. Analise os versículos onde essa mulher ela é citada. O que ela faz? Ela lava os pés de Jesus com o cabelo dela. Ela perfuma, passa perfume. Primeiro ela lava e enxuga com seus cabelos os pés de Jesus e depois ela passa um perfume nos pés de Jesus. Irmãos, isso demonstra, através da adoração, demonstra também que ela tem fome e sede, porque ela sabia quem era Jesus. Existe uma geração, irmãos, de pessoas que foram resgatadas do pecado. Assim como a parábola que Jesus contou, ela foi resgatada do pecado, então ela foi muito perdoada, por isso que ela adorava mais. Olhando para a sua vida hoje, meu irmão, você foi muito ou você foi pouco perdoado? Eu fui muito, meus irmãos. Então a minha adoração ela tem que ser extrema diante de Deus. Eu fui muito perdoado. Mas independente se você foi muito ou se você foi pouco perdoado, a adoração que você precisa fazer a Deus, ela precisa ser extrema. Você precisa se lançar nos pés do Senhor. Amém? E aqui eu entro, meu irmão. Isso foi só uma introdução, mas eu prometo que eu vou acabar antes das 9h15. Amém? Então, entre as quatro atitudes de um verdadeiro adorador. Primeiro, irmãos, todo adorador, repita comigo, todo adorador tem noção exata da presença de Jesus. Vamos repetir mais uma vez? Todo adorador tem noção exata da presença de Jesus. O que pode parecer simples ou comum, irmãos, na verdade é algo muito precioso. Então nós precisamos entender que quando um adorador ele está na presença de Jesus, ele se derrama. Mas além dele se derramar, ele tem a noção que a presença de Jesus está ali. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você carrega a presença de Jesus dentro de você. Você consegue entender, irmãos,
O que nós falamos aqui domingo passado, que nós somos portadores da presença de Jesus. No Antigo Testamento, a presença de Deus, ela era demonstrada através da Arca da Aliança, sim ou não? E até os tempos de Jesus, o pessoal buscava a presença através da arca, entrando nos templos, entrando nos átrios. Mas a partir de Jesus, quando Jesus ele se sacrificou por cada um de nós, e ele subiu aos céus, nós entendemos que a presença de Deus mora dentro de nós. Você consegue entender isso? Então repita comigo: a presença de Deus está dentro de mim. Todo adorador que o adora em espírito de verdade, ele tem essa noção. E sabe como é demonstrado isso, meu irmão? Quando você entra no lugar, a presença de Deus está naquele lugar. Irmão, eu não sei onde você trabalha, pode ser no pior lugar do mundo, irmãos, mas quando você pisou os pés naquele lugar, aquele lugar vai sofrer a influência do poder e da presença de Deus, porque você está lá. A sua família pode ser a mais perturbada de todas, irmãos, mas a partir do momento que você entrou na sua casa, você colocou os pés lá, a presença de Deus tomou conta daquele lugar, porque você é portador da presença de Deus. Você é portador dessa presença. Se você o adora em espírito e verdade, você tem essa noção. Sabe, irmãos, já contei esse testemunho aqui uma vez. Irmãos, tem vezes que eu trabalho, no terminal químico, eu gosto sempre de falar. E tem vezes, irmãos, que só por Deus, me perdoe todos os motoristas de caminhão aqui, mas tem os motoristas de caminhão que eles chegam, irmãos, que só por Jesus. Às vezes você vai dar bom dia pro rapaz, ele já xingou a tua quinta geração. É verdade, que trabalha em terminal sabe o que eu estou falando. Irmão, se você não tiver a noção da presença de Deus naquele lugar, que você é portador e você transforma aquele ambiente, meu irmão, você ganha uma justa causa fácil. Mas nós precisamos entender que nós mudamos lugares. A presença que está dentro de nós muda ambientes. Meu irmão, pode estar tudo ao contrário, adverso, mas você clamou a presença de Deus naquele lugar, as coisas elas vão mudar. Pode estar a confusão que for, bateu no vizinho, o vizinho bateu em você e jogou a pedra. Irmão, no momento que você chegou lá e você clamou a presença que está dentro de você para que externe para aquele lugar, as coisas elas vão acontecer, as coisas elas vão mudar, porque existe uma presença poderosa. Não existe nenhum demônio que resista à presença de Deus que está dentro de você. Amém, meu irmão? Então todo adorador, ele tem a noção exata da presença de Deus, da presença de Jesus, e ela está dentro de você. Repita comigo, meu irmão, está dentro de mim. Aleluia. Segunda atitude, irmão, todo adorador, ele vive para dar e não para receber. Consegue entender isso? Então repita comigo, todo adorador, ele vive para dar e não para receber. Irmão, você pode ser o homem ou a mulher mais usado, seja no qual ministério o Senhor confiou a você, mas você tem que entender que tudo que Deus ele te deu é para você transmitir, e a glória é somente dele. Meu irmão, qualquer homem ou mulher que tentar trazer a glória do Senhor ou roubar a glória do Senhor para ele, irmãos, ele já está sendo semelhante ao fariseu. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser visto. Mas a partir do momento que nós entendemos que nós fomos chamados para dar, irmãos, Deus ele te deu o dom de cantar, cante. Deus ele te deu uma sabedoria, irmãos. Tem os meninos que eu vejo aqui, que os meninos são autodidatas. Os meninos olham no YouTube como tocar e eles aprendem a tocar. Eu falo, Senhor, eu queria ter a porção disso. Mas se Deus ele te deu isso, use, sirva aos irmãos que estão aqui. Se o Senhor ele te chamou para você ensinar, ensine, mas toda a sabedoria que Deus derramou sobre você é de Deus, não é sua. Entende isso, irmão? Se você está no ministério de servos, sirva.
Irmão, se você viu que a irmã está engasgando, está tossindo, sai do seu lugar, pega um copo de água, sirva ela, dê aquilo que o Senhor te deu, te entregou, você transmite. Paulo, ele sempre declara isso, meu irmão: aquilo que eu recebi do Senhor também vos entreguei. E não foi somente na hora da ceia, não. Tudo que Paulo recebia de Jesus, todos os ensinamentos que Paulo recebeu de Jesus, ele transmitiu, porque é melhor dar do que receber. Você consegue entender isso? Meu irmão, tem pessoas que estão com o ministério parado, porque se decepcionaram de tanto dar, de tanto dar. Ei, meu irmão, minha irmã, quem te recompensa é o Senhor. É Ele que te traz a recompensa. Não espere recompensa de ninguém. Existem líderes de célula que travaram porque as pessoas foram desleais com elas, ou com ela, ou com ele. Mas, irmão, se o Senhor ele te chamou para fazer isso, faça aquilo que o Senhor te chamou. Lidere, compartilhe o evangelho, transmita a mensagem, porque quem vê é Deus. Amém? Então é melhor você dar do que você receber. Todo verdadeiro adorador, ele tem isso. Ele entende que é melhor dar do que receber. Ei, meu irmão, se você estiver fazendo algo, muito bom receber elogio, mas que você sempre transmita que tudo que você adquiriu, absorveu, veio do Senhor e não veio de você. Sabe por quê? Porque o Senhor ele derrama dons nas nossas vidas, mas é para benefício da igreja, é para benefício dos seus irmãos. Amém? Terceiro, diz assim: todo adorador vive uma vida de quebrantamento. O que isso quer dizer? Então nós voltamos para o versículo que nós lemos, nós vemos que a mulher ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Então nesse momento, só nesse versículo, nós conseguimos identificar que ela estava com o coração quebrantado mesmo. Aqui não tem isso não, irmãos, mas já participei de lugares que a irmã está se derramando, chorando, na hora, por causa da presença de Deus, seja no momento de adoração, seja no momento da oração, e as pessoas elas ficam olhando. Irmãos, cada um se quebranta da sua maneira. Existem pessoas que elas estão ali, e elas estão no momento de quebrantamento dela, não vai cair uma lágrima, mas existem pessoas que elas se quebrantam, e elas choram, e elas ajoelham, e elas... É o momento dela com Deus. É o momento dela adorar o Senhor daquele jeito. Que nós possamos entender isso, meu irmão. Cada pessoa é diferente da outra. Existem pessoas que vão chorar ouvindo, se derramar em Deus, se quebrantar, ouvindo um amém. Mas existem pessoas que vão se quebrantar depois que ouvir a ministração de 50 horas. Mas amém, irmãos, é a maneira dela se quebrantar. Então nós precisamos entender isso. Todo adorador vive uma vida de quebrantamento. Se quebrante diante de Deus, se derrama diante de Deus. No seu lugar secreto, irmão, se derrama, só está você e o Senhor ali. Se quebranta, adora o Senhor, se derrama, se joga na célula, irmão. Se o Espírito Santo de Deus te pegar, se quebranta ali. Independente se tem visitante, se não tem visitante. Ei, o seu particular com Deus é você e Deus. Sabe por quê, meu irmão? Eu falo isso. Talvez os cristãos sejam o povo mais omisso de toda a face da terra. Isso é triste, sabe por quê? Porque nós sabemos que o Espírito de Deus, a presença de Deus está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, mas nós não usamos como nós deveríamos usar. Irmãos, tantas coisas são jogadas a goela abaixo, na nossa goela abaixo. As pessoas hoje, elas não procuram mais um lugar para elas acenderem o baseado delas. Então, se tiver alguém querendo fumar um baseado, ele passar nessa rua, ele vai acender, ele não quer nem se importar se aqui é uma igreja. Os macumbeiros hoje em dia, irmãos, antigamente era difícil você ver eles. Hoje é a coisa mais fácil. Mas sexta-feira à noite, meia-noite para tu ver, nos pontos de ônibus. E o que é mais triste, irmãos, quando eu saio ali do portão da Barca, em frente ao terminal rodoviário ali de Vicente Carvalho, tem um terreiro ali.
estou na semana da tarde, eu chego ali meia-noite, meia-noite e 20, por aí. É a hora que eles estão acabando a cerimônia deles, que eles falam. E você vê a quantidade de jovens, irmãos, saindo daquele lugar, crianças saindo daquele lugar, irmãos. Toda vez que eu olho, eu fico esquecido, sabe por quê? Porque é uma geração que está se perdendo. Se não tiver a igreja para resgatar, irmãos, eles vão para o inferno. É triste, sabe por quê? Porque a própria palavra diz que padece por falta de conhecimento. Mas o que nós estamos fazendo, se nós temos o conhecimento e não transmitimos? Por isso que eu falo, talvez os cristãos sejam o povo mais omisso. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. E quando elas falam não prevalecem, não é que as portas do inferno elas avançam, não. É que a igreja avança. Quando a igreja avança, irmãos, ela despedaça toda a porta do inferno. Esse poder está dentro de você. Basta você se tornar um verdadeiro adorador. Sabe por quê, irmão? A partir do momento que você se tornar um verdadeiro adorador, ninguém te segura naquilo que Deus determinou para a sua vida. Domingo passado nós falávamos sobre o propósito geral e o propósito específico. O propósito geral é fazer discípulos, evangelizar, ganhar alma, cuidar de almas. O propósito específico é você adorar o Senhor com a canção no Ministério de Louvor, é você servir no Ministério de Servos, é você servir nos kids. Existe um propósito específico, você liderar uma célula, você discipular líderes, você pastorear uma igreja. Esses são os propósitos específicos. Mas o que nós temos feito? Nós temos negligenciado isso. Ei, meu irmão, o poder de Deus está dentro de você. Esse poder é devastador. As armas do inferno, elas não prevalecem, elas não suportam, elas não mantêm, mas está dentro de você. Deixe externar isso. Faça com que isso externe, seja visível na sua vida. O verdadeiro adorador, ele se quebranta diante de Deus. Através do quebrantamento, meu irmão, nós somos capacitados, nós somos comissionados, nós somos preparados, nós somos enviados. Amém? Amém. E para finalizar, meus irmãos, o último diz assim: todo adorador vive uma vida de desprendimento. Repita comigo: todo adorador vive uma vida de desprendimento. Desprendimento fala de não estar preso a nada. Alguém desprendido é que não há nada que o prenda, não há nada que o segure. Está livre. Todo verdadeiro adorador, ele entende que ele é livre em Jesus. Ele tem liberdade em Jesus. Todo adorador, ele entende isso. Ele é desprendido de coisas. Na verdade, ele entende que a vida dele é para adorar ao Senhor. Ele é tão desprendido, ele é tão livre, que ele se coloca no lugar da adoração para adorar ao Senhor. Convido nessa noite a você tomar essas 4 atitudes. Seja desprendido. Você tenha uma vida de quebrantamento. Tenha uma vida que você mais dá e não busca receber nada. Sobretudo, meu irmão, tenha uma vida com Deus. Coloque para essa noite. Sobretudo, meu irmão, tenha a noção que a presença de Jesus está dentro de você. Amém? Gostaria de orar com você enquanto o Ministério de Louvor